Imagine viver em um vilarejo onde sair de casa para buscar água pode ser uma sentença de morte. Não por guerra, não por crime, mas por um tigre. Ao longo da história da Índia, houve casos documentados de tigres que passaram a atacar e matar pessoas repetidamente, e alguns desses números são tão impressionantes que parecem inacreditáveis, mas são reais. Um dos casos mais famosos aconteceu no início do século XX. Entre 1898 e 1907, uma tigresa ficou conhecida como a Tigresa de Champawat. Ela atuou na região de Uttarakhand, no norte da Índia e no Nepal. Registros coloniais britânicos atribuíram a ela aproximadamente 436 mortes humanas documentadas. Sim, mais de 400 vítimas. Moradores relatavam que ela atacava durante o dia, muitas vezes próximo a vilarejos. A população local vivia em terror constante. Crianças deixaram de frequentar áreas abertas. Mulheres evitavam buscar lenha sozinhas. Agricultores abandonavam campos. Após anos de ataques, a tigresa foi finalmente abatida em 1907. Exames posteriores indicaram que ela possuía dentes caninos quebrados e danos severos na mandíbula, provavelmente causados por disparos anteriores. Incapaz de caçar presas naturais com eficiência, ela teria recorrido a humanos como alternativa mais fácil. Esse padrão se repetiu em outros casos históricos. Em Torre Senkyu Hakujuhachi, em 1926, o leopardo de Rudraprayag, embora não fosse tigre, mas outro grande felino, menos matou, oficialmente, 125 pessoas. O caso é frequentemente citado junto aos de tigres para ilustrar o impacto de grandes predadores debilitados em regiões densamente povoadas. Voltando aos tigres, na década de 1930, outra tigresa conhecida como a Tigresa de Shougar foi responsabilizada por cerca de 64 mortes confirmadas antes de ser abatida. Esses números vêm de registros da administração colonial britânica, relatórios locais e documentação de caçadores que participaram das buscas. Mas é importante contextualizar. Naquela época, o norte da Índia tinha vilarejos extremamente próximos de florestas densas. Não havia sistemas modernos de monitoramento, tranquilização ou relocação. Quando um tigre começava a atacar humanos repetidamente, a única resposta possível era a caça ao animal, avançando para tempos mais recentes. No século XXI, a Índia possui a maior população de tigres do mundo. Segundo o censo oficial de 2022, o país abriga cerca de 3.167 tigres selvagens, representando aproximadamente 75% da população global da espécie. Com essa recuperação populacional, conflitos entre humanos e tigres continuam ocorrendo menos, mas em proporção muito menor do que nos casos históricos extremos. Estudos modernos indicam que a Índia registra, em média, entre 40 e 50 mortes humanas por ano associadas a tigres em todo o país. Considerando uma população superior a 1,4 bilhão de pessoas, os números são estatisticamente raros, mas cada caso tem impacto profundo nas comunidades afetadas. Uma das regiões mais críticas atualmente é Sundarbans, na fronteira entre Índia e Bangladesh. Ali vivem dezenas de tigres adaptados ao ambiente de manguezal. Durante as décadas de 1970 a 2000, estimativas apontavam que ataques de tigres na região podiam causar entre 20 e 50 mortes por ano em certos períodos. Dados oficiais variam, pois muitos casos não eram formalmente registrados. O ambiente do Sundarbans é particularmente desafiador. Tigres nadam entre ilhas, cruzam rios largos e utilizam a vegetação densa para se aproximar silenciosamente de pescadores e coletores de mel. Pesquisadores sugerem que fatores como alta salinidade da água, escassez de presas naturais em certas épocas e contato frequente com humanos contribuem para o padrão de ataques. Outro caso amplamente debatido ocorreu entre 2016 e 2018, envolvendo uma tigresa conhecida como T1, apelidada de Abini,
no estado de Maharashtra. Ela foi oficialmente associada a 13 mortes humanas. O caso gerou intenso debate nacional sobre conservação versus segurança pública. Especialistas analisaram DNA de ataques para confirmar a autoria menos, algo impossível nos casos históricos do início do século XX. E isso mostra como a abordagem mudou. Hoje, antes de qualquer decisão extrema, autoridades tentam capturar e tranquilizar o animal. Câmeras de armadilha, rastreamento por GPS e análises genéticas ajudam a identificar indivíduos específicos. Mas a pergunta central permanece: por que alguns tigres atacam humanos repetidamente enquanto a maioria nunca o faz? Pesquisas científicas indicam alguns fatores principais. Primeiro, lesões físicas. Um estudo publicado no Journal of Threat and Taxa analisou casos históricos e encontrou forte correlação entre tigres com danos dentários ou ferimentos e ataques repetidos a humanos. Segundo, idade avançada. Tigres idosos perdem velocidade e força. Terceiro, redução de presas naturais devido à caça ilegal ou degradação de habitat. Quarto, contato frequente com humanos em áreas onde vilarejos se expandem para dentro de corredores ecológicos. É fundamental destacar que tigres não preferem humanos biologicamente. O comportamento surge como adaptação circunstancial. E mesmo nos casos históricos extremos, estamos falando de indivíduos específicos, não da espécie como um todo. Se você está achando essas informações surpreendentes, já deixa o like agora. Isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdo baseado em fatos históricos reais. E se inscreve para não perder os próximos documentários sobre natureza e sobrevivência. Voltando aos números globais. Comparativamente, tigres matam muito menos pessoas do que outros animais ao redor do mundo. Mas o impacto psicológico é enorme, porque estamos falando de um predador de topo, silencioso, que pode superar um adulto humano com facilidade. O tigre de Bengala pode pesar entre 180 e 260 quilos, no caso dos machos. Sua mordida é extremamente poderosa. E seu método de caça envolve emboscada e ataque ao pescoço para interromper a respiração. Historicamente, estima-se que entre o final do século XIX e início do século XX, centenas de pessoas tenham morrido anualmente na Índia e no Nepal, devido a grandes felinos, tigres e leopardos combinados, menos antes da implementação de programas modernos de gestão de vida selvagem. Mas esses números diminuíram drasticamente com o avanço de políticas de conservação, monitoramento e educação comunitária. Hoje, a Índia investe fortemente na proteção do tigre por meio do Projeto Tigre, iniciado em 1973. Naquela época, estimava-se que restavam apenas cerca de 1.800 tigres no país. O programa ajudou a recuperar a população ao longo das décadas seguintes. Esse sucesso trouxe um novo desafio: como equilibrar crescimento populacional humano com preservação de grandes predadores. A história dos tigres que caçaram pessoas não é apenas uma história de medo. É uma história de colisão entre expansão humana e território selvagem. E talvez a lição mais importante seja essa: quando entramos em um ambiente natural dominado por um predador de topo, nós não estamos mais no controle absoluto. Se você chegou até aqui, comenta o que mais te surpreendeu. Os 436 ataques atribuídos à tigresa de Champawat? Os números modernos? Ou o fato de que a maioria desses casos envolvia tigres feridos ou idosos? Deixa o like se você quer mais vídeos nesse estilo documental profundo. E agora eu recomendo que você assista ao vídeo anterior do canal, porque você não duraria um dia na floresta amazônica. Depois de entender a história real dos tigres na Índia, você vai perceber que sobreviver na natureza é muito mais difícil do que parece. Mesmo quando não há um grande felino específico te caçando. Se inscreve no canal, ativa as notificações e clica no próximo vídeo que está aparecendo na tela. A natureza real é muito mais intensa do que qualquer filme.